Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a matemática, desde seus princípios até a mais avançada. Este canal, Lacrou a Matemática, é o seu canal. Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre multiplicação e propriedades e exemplos. Como devemos entender a multiplicação? Multiplicação é uma das operações básicas da aritmética. São adições sucessivas de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. Por exemplo, 10 vezes o 5. Significa que eu poderia repetir o 5, adicionando o próprio 5, 10 vezes ele. Então 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E o resultado seria 50. Ou fazer o contrário, pegar 5 vezes o 10. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, uma soma de 5 vezes o próprio 10. Resultado, 50. 5 vezes 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, somando o próprio 1. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Resultado é 5. Mas eu poderia ter feito simplesmente uma vezes o 5. Quer dizer, só o 5. Uma única vez. 45 vezes 3. Então, daria muito trabalho ficar repetindo 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, por 45 vezes. Logo, eu optei por fazer o contrário. 3 vezes o 45. 45 mais 45 mais 45, que é igual a 135. O símbolo da multiplicação pode variar. No entanto, tem o mesmo sentido. Por exemplo, nós temos aqui o asterisco, o x ou um ponto. E esse ponto é no meio da linha. Então, são símbolos que são comumente utilizados para indicar que está sendo feita a operação de multiplicação. São 3 formas de representar a multiplicação que você pode encontrar. Desta forma, quando você encontrar uma dessas representações da multiplicação, saberá o que fazer. Então, aqui utilizando o asterisco, 45 vezes 3, que dá 135, o 10 vezes 5 utilizando o x, que resultado 50, e 5 vezes 1 utilizando o ponto. O símbolo da multiplicação pode nem aparecer quando se utiliza parênteses. Então, é muito comum nas expressões aritméticas, nas expressões algébricas, não utilizar um símbolo de ponto, nem asterisco, nem o x. Simplesmente coloca um valor do lado do outro. O uso dos parênteses é bastante útil nesse caso. Então, aqueles 3 exemplos que nós vimos no slide anterior, e olha eles os mesmos exemplos, só que agora entre parênteses. Então, 45 vezes 3, 10 vezes 5 e 5 vezes 1. 135, 55. Substituindo o asterisco, o x e o ponto. Muitas vezes se utiliza o x para representar a multiplicação. E para não confundir com uma variável, é comum substituí-lo pelo ponto, e esse ponto é no meio da linha. Numa operação, utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores. E o resultado é o produto, que é o resultante da multiplicação. 4 vezes 3 igual a 12. Então, o 4 e o 3 são fatores. Já o 12 é o produto. Algumas propriedades da multiplicação. Temos o elemento neutro, a comutativa, a associativa, elemento nulo, a distributiva e o fechamento. Vamos ver cada uma delas em detalhes. A propriedade elemento neutro da multiplicação. Esta propriedade garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, não o altera. O número 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação. Então, 12 vezes 1. Veja, um número qualquer, multiplicado por 1, resulta este número qualquer. Então, se é o 12, o resultado vai ser 12. 1 vezes 43. Então, 43 é que está multiplicando 1. Qual é o resultado? 43.
Outra propriedade, a comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui nós fazemos muitas brincadeiras em sala de aula, falando a ordem da batata não altera a maionese, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Todas baseadas nesta propriedade comutativa da multiplicação, onde diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos verificar isto, de fato, com alguns exemplos. 2 vezes 3, eu poderia fazer 3 vezes 2. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2 também é 6. Então, veja, eu estou alterando a ordem dos fatores e isso não está alterando o resultado, o produto, que é 6. Na multiplicação, nós podemos trocar os fatores de posição, mas o resultado da operação da multiplicação será o mesmo. Vamos dar um outro exemplo com mais valores. 2 vezes 3 vezes 5. Então perceba, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então todos esses aqui, com posições diferentes, aqui foi trocado o 5 e o 2 de posição, e nós vamos perceber que o resultado permanece sendo 30. 2 vezes 5 vezes 3 também está em posições diferentes, o 5 e o 3 com relação aqui, e nós percebemos também que o mesmo se repete. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Então, os três casos, percebemos a mesma situação. Vamos ver a outra propriedade, a associativa da multiplicação. Devemos seguir sempre a regra dos parênteses, ou seja, devemos multiplicar primeiro o que está em parênteses, e o resultado sempre será o mesmo. Vamos ver o exemplo. 2 vezes 3. Qual o resultado? É 6. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. Primeiro fazendo o que está dentro do parênteses. 15 vezes 2 também é 30. Então aqui demonstrando que 2 vezes 3 é 6. E aqui demonstrando que 3 vezes 5 é 15. E ambos multiplicando o resultado será 30. Segundo essa propriedade, sempre que multiplicamos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. O elemento nulo é o próprio zero. Logo, qualquer número multiplicado por zero sempre terá o produto igual a zero. Então, é o elemento neutro. Quer dizer, o elemento nulo é o zero. Então, 25 vezes 0, 0. 0 vezes 34, 0 novamente. Propriedade distributiva da multiplicação. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Bom, vamos entender bem certinho esses detalhes. Então, o produto nada mais é do que a multiplicação. Está falando que o produto da soma, então fazer uma soma e multiplicar, vai ser igual à soma dos dois resultados desse produto. Então vamos ver aqui. 2 mais 3. Está dentro do parênteses. Então o correto é somar primeiro o que está dentro do parênteses, para depois multiplicar por 5. Somando 2 mais 3, 5. 5 vezes 5, 25. Está aqui o resultado, como foi verificado anteriormente. Agora vamos fazer usando a propriedade distributiva, onde ela diz que eu tenho que multiplicar 5 vezes o 2 e o 5 vezes o 3. Ao fazer 5 vezes 2, nós obtemos 10. Ao fazer 5 vezes 3, obtemos o 15. E somando 10 mais 15, 25. O mesmo resultado do que fazer isso aqui. Então aqui prova que a propriedade distributiva realmente está funcionando, que o produto da soma, que esse aqui é um produto da soma dos dois produtos que foram feitos aqui, é igual à soma dos produtos. Então, somando aqui os produtos. Repetindo, um outro exemplo. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Se eu somasse aqui internamente dentro do parênteses, eu teria o 8. 2 vezes 8, 16. Mas se eu fizer usando a regra de multiplicar o 3 e o 5, eu vou ter 6 e 10 e
somando 6 mais 10, também é 16. Propriedade fechamento da multiplicação. O fechamento diz respeito ao produto de dois ou mais números reais que tem como resultado um número real. Então, 2,5 vezes 4, 10. E 10 é o número real. E o 2,5 e o 4 também são números reais. 3 vezes 1,4, ambos números reais. Ao multiplicar, 4,2, que também é um número real. Como armar e resolver uma multiplicação? Quando houver fatores não inteiros, ou seja, com casas decimais depois da vírgula, deve-se multiplicar e depois contar o número de casas decimais, da direita para a esquerda, e assim determinar onde ficará a vírgula. Arme para resolver a multiplicação manualmente. Então temos aqui 2,52 vezes 4,3. 2,52 vezes 4,3. Perceba, não precisei colocar vírgula debaixo de vírgula. Na verdade, eu finjo inicialmente que nem existe essas vírgulas. Eu calculo normalmente. Primeiro, pego 3, multiplico por 2, que vai dar 6. Pego 3, multiplico por 5, que vai dar 10. E pego 3, multiplico por 2, que vai dar 6. Só que tem um detalhe. Esse que passou, né, o 3 vezes 5, dá 15. Então, nós percebemos aqui um detalhe, né, que o 5 vem aqui e o 1 precisa subir em cima desse 2. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, a 1 subiu, 3 vezes 2, 6, 6 somou com 1, 7, 756. Perceba que eu não coloquei vírgula nenhuma aqui, e agora eu tenho que fazer o 4 vezes 2, que é 8, 4 vezes 5, que é 20, então vai subir 2 aqui, e 4 vezes 2, 8, e vai ter que somar com aqueles 2 que subiram, que está aqui, olha. Mas olha algo interessante. Eu não coloquei o 4 vezes 2, 8, aqui, olha, logo abaixo da unidade do valor de cima. Eu andei uma casa. Então sempre, porque a segunda é como se fosse a casa, unidade decimal, né, das dezenas. Então logo eu tenho que começar a casa das dezenas. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Está aqui. Agora, o que eu devo fazer? Somar 6. Como aqui não tem nada, o 6 vem aqui embaixo. 5 mais 8, 13. Então, o 3 vem aqui e o 1 sobe. 7 com esse 1 vai dar 8. E como não tem mais nada aqui, baixo 10. Então, 10.836. Mas espera lá. É 2,52 vezes 4,3. Então, como que deu 10.836? Bom, agora que vem a regra que falou aqui sobre as casas decimais, sobre vírgula, o que nós vamos fazer, que nós devemos contar os números nas casas decimais da direita para a esquerda. Então é aqui, agora vamos fazer aqui, ó. Eu tenho uma casa decimal aqui, 2, 3. Tenho 3 casas decimais, uma do número 4,3 e 2 casas do 2,52. Então, 3 casas. Então, da direita, então é o 6, depois o 3 e o 8. 1, 2, 3. Então, aqui vem a vírgula. Então, o número correto é 10,836. Este é o resultado da multiplicação. Ordem dos cálculos. Bom, primeiro se faz potência ou radiciação. Não tem negociação. Primeiro, se eu tiver uma expressão numérica, eu vou precisar verificar se tem potência ou radiciação. Se tem, é o que eu tenho que fazer. Depois, eu vou fazer multiplicação ou divisão. E por último é que eu vou pensar na adição ou subtração. Para isso, eu vou utilizar a regra do pódium. Então, eu sou um fã do Ayrton Senna. Eu adorava ver ele cair aqui, ó, na primeira posição do pódio. Então aqui o que vem? Por primeiro, potenciação ou radiciação, que vai ser representado desta maneira. A elevado a x, então A está representando um número qualquer, elevado a um número qualquer. Ou a radiciação, por exemplo, 4, raiz quadrada de 4, raiz cúbica de 8. Então o x representa um número, o A representa outro número.
Depois que eu fiz potência e radiação, vem a multiplicação ou a divisão. Aqui está representado por uma fração, mas fração é uma divisão. Por último, eu vou fazer a adição ou a subtração. Então esta é a ordem dos cálculos. Vamos ver alguns exemplos na prática. 2 mais 3 ao quadrado vezes 5. Olhando aqui, eu posso somar 2 mais 3? Ou eu multiplico 3 ao quadrado vezes 5? Não, primeiro a potência. Então, primeiro de tudo, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, no lugar do 3 ao quadrado, eu vou pôr o 9 aqui. Então, agora eu somo 2 mais 9? Não. Primeiro tem uma multiplicação, então é 9 vezes 5, que é 45. E o resultado de 9 vezes 5, ou 45, eu vou pôr aqui embaixo. 2 mais 45, 47. 2 mais 45, 47. Pronto. Esta é a resposta. Outro exemplo. 9 menos raiz de 64 divididos por 2. Já estou vendo que tem uma radiciação. Então, primeiro, é ela que eu vou fazer. Raiz de 64. Que número multiplicado por ele mesmo dá 64? O 8. 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, no lugar de raiz de 64, eu vou pôr o número 8 aqui. Então, 9 menos 8 divididos por 2. Bom, eu vou subtrair primeiro ou vou dividir primeiro? Na regra do pó diz que divisão vem antes de subtração. Então, 8 divididos por 2 é 4. Então, vai ficar 9 menos e o resultado, que é 4, no lugar desta operação. Então, 9 menos 4, que é igual a 5. Está aí a resposta. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.